Boa tarde, colegas internautas do Facebook e do YouTube. Continuando nossas explanações, agora só para encerrar a nossa retrospectiva 2021, onde nós abordamos a questão da metafísica e da ciência. Isso a partir de um livro nosso publicado de forma artesanal. Aqui nós temos uma foto dele, né? Foi publicado artesanal particular nosso, temos em casa. Nós já fizemos algumas adaptações, acrescentamos alguma coisa, algumas correções. Se alguém se interessar, teria que dirigir particularmente a nós, que ele não foi publicado de modo oficial numa editora. E nós vamos ter de preparar algo, né, para preparar essas alterações e esses adendos explicativos e acréscimos também, algo que depois que nós apresentamos os vídeos, nos veio e nós acrescentamos. Mas continuando a questão da metafísica e da ciência, nós temos que ressaltar agora, para encerrar ainda mais agora, véspera de Natal. Natal é uma esperança, né? Essa é um motivo de esperança. Ressaltar a questão da ciência, e nós não explicitamos essa questão da influência metafísica na ciência. Isso, quem lê nosso livro vai ver que a metafísica, a ciência atual, ela se originou de um ambiente metafísico, originou das universidades e faculdades na Idade Média, que foram edificadas, foram fundadas pela Igreja Católica, e seu início é plenamente metafísico na filosofia chamada até de escola, escolástica. É escola por causa disso, né? Os filósofos antigos não fundaram escolas, inclusive Sócrates falava livremente, Platão foi discípulo de Sócrates e também falava livremente. E Aristóteles era tão livre que a escola dele era peripatética de andar. Ele falava com seus alunos ao ar livre, andando, e tinha esse peripatos, patos de pé, o pé andando, né? Peri aqui de andar. Então, quem fundou a escola, um centro em que se reunia, as pessoas se concentravam, foi a Igreja Católica na escolástica, e a metafísica teve seu grande auge na escolástica. Então, esse é um primeiro dado histórico da ligação ciência e metafísica, e também como Igreja Católica e religião. Nós já vimos a questão do Wallace e essencismo, que é ciência e religião. A própria palavra é uma mistura de termos que remetem a isso, né? Religião e ciência sem cisma, basicamente é isso. Mas aí a outra influência é da lógica, que nós vimos na questão do singular, particular e universal. Aqui nós colocamos fórmulas, princípios, axiomas, lei científica, fórmulas, remédios e vacinas. Como nós estávamos em plena pandemia, na época estavam se desenvolvendo vacinas, não tinham sido aplicadas nenhuma ainda. Por isso é que no Natal agora a vacinação avançou muito, e é uma das principais esperanças. Natal é uma época de esperança, de renovação, né? E essa esperança de renovação está trazendo a ciência agora. Mas a ciência tributária, a ciência atual, ela é tributária da lógica tradicional, que foi ensinada pela escolástica. Mesmo o pensamento antigo todo
principalmente os monges beneditinos, eles pegaram muitos textos que não se perderam com a destruição da Biblioteca de Alexandria pelo Império Romano, né? Os monges beneditinos copiaram, chamaram monges copistas, copiaram muitos textos de vários. Então, a igreja fez uma transição do pensamento antigo para o moderno. E a escolástica, as universidades e as faculdades fizeram a transição do pensamento medieval para o moderno. E ele também é todo tributário da questão da religião católica, que tem seu fundamento o cristianismo. Inclusive, a tradição de celebrar o Natal foi a Igreja Católica que instituiu. Mas nós vemos aí o processo agora mais objetivamente influenciado, é a questão da lógica de aplicação prática, da lógica formal no dia a dia, que a ciência incorporou e desenvolveu. É tributária muito, não se sabe qual foi o primeiro, né, da lógica hegeliana, e porque Hegel que valorizou a lógica formal. Aqui nós não explicamos isso. Singular seria o chamado o singular. Vamos ver aqui nossa análise gráfica. O singular seria o singular seria a premissa menor, isso é na lógica tradicional. O particular seria a premissa maior, e universal, o silogismo. O silogismo. O silogismo ou uma espécie de conclusão, né? O silogismo conclusivo. Essa é a lógica formal. Os termos mais utilizados era esse. Hegel que passou a utilizar, até ele utiliza propriamente já essa a denominação singular, ele faz uma abreviação, SPU,
no livro Ciência da Lógica. Não foi bem na fenomenologia, mas a fenomenologia já é estruturada nisso, como quem viu as apresentações nossas, não a retrospectiva, nós não abordamos isso, né? Mas já vem aquela teologia de ser em si, de ser aí, ser em si, ser para si, já tem implicada essa lógica, e depois a consciência em si e a consciência para si. Nós analisamos isso, transpondo para a sociedade a questão do indivíduo, família e sociedade. Inclusive, a Ciência da Lógica é o primeiro livro da enciclopédia, que é o resumo da obra, do pensamento, uma das últimas obras de Hegel, e a Ciência da Lógica é lá, e lá que ele coloca isso. Agora, o que nos interessante ver aqui é a questão prática da vacina. Na época nós explicamos e nós acompanhamos como foi desenvolvido, né? Se adicionava Hegel, aqui cai bem explicitado praticamente de forma hoje atual essa questão aqui que fala universal sem conceito, porque no desenvolvimento da vacina, se seleciona um universo, não um universo praticamente, mas um universo determinado, onde se englobam vários indivíduos representativos de sexo, idade, mas praticamente é isso, né? Homens, mulheres, crianças, e aplica-se a vacina, esse indivíduo, esse universal, ele é vasculhado estatisticamente no todo universal, e é um universal que se buscam indivíduos ideais de cada uma desses constitutivos da sociedade, aplica a vacina e vê a reação, né, que tem a partir da probabilística de resultado positivo. Eles vão desenvolvendo tipo fase 1, fase 2, né? Varia também a questão de sexo, idade, mesmo questão de raça, de localidade, né? Busca pessoas aqui no Brasil, pegando pessoas do Brasil, pessoas dos Estados Unidos, pessoas da Ásia. Os laboratórios pegaram uma amostra, um pequeno universal, né, de cada um, e aplicou e viu o resultado, que é um outro universal, que é ver se a vacina tem um efeito prático em todos, né? Aquela experiência da vacina é feita naquilo. E aqui então aqui está o singular, particular e universal, mais ou menos. Universal sem conceito, o particular é essa amostra, uma amostra da vacina, tem uma ideia, tem a vacina e vai fazer o teste. E o universal é feito o teste e vê probabilisticamente o que deu resultado. Aqui vai jogar de novo na lógica hegeliana da ciência, que nós estamos vendo, né, que é transformar a quantidade em qualidade. Para se chegar a uma vacina, se fazem estatísticas.
estatísticas do universal de sua aplicação, estatísticas do universal de seu resultado. Se der um percentual, uma hipótese, mas deve ser 70%, 80%, estão no mesmo caminho. Aí vai na fase 2, repete com outros locais, outros parâmetros, outras pessoas, e repete aquilo, tem fase 3 até fase 4. E depois se chega a uma conclusão geral, né, que fala, essa vacina é eficaz. Aqui é um exemplo lógico, e esse pensamento, ele adveio da lógica formal lá, da lógica antiga, preservada pela escolástica. A escolástica, o diferencial é que ela não aplicava lógica no objeto, na vida em si. A lógica escolástica, mas é uma lógica verbal, o raciocínio verbal, a discussão, chamadas questões disputadas, era a questão verbal. A lógica verbal ainda tem seu lugar, agora, principalmente na internet, então, né, tem toda essa questão da lógica verbal, da discussão, mas aí numa análise filosófica, né, de ver as premissas que cada um dos oponentes nesse clima polarizado levantam, né, e ver a validade dos seus argumentos. Mas aqui no caso da ciência tem uma aplicação prática. E aí, nessa questão da ciência médica mais específica, na questão da saúde objetiva, então a questão equação de ciência natural e ciência humana tem certa equiparação, natural e humana. Esse, na questão da física, ciências naturais, como biologia e biologia não, como a química, né? E alguma parte da neurociência, quando analisa as funções do cérebro e tudo, tem alguma coisa em que a ciência natural exata é igual a, vamos chamar assim, esse ramo da ciência social. A ciência exata natural humana é equivalente com a ciência natural. A ciência social, aliás. Mas na questão, por exemplo, na economia, hoje em dia na biologia, a biologia foi muito tempo vista no ramo quase da ciência natural humana, da ciência da medicina. Mas atualmente, com a biologia holística, ela está pendendo para o lado social, um lado mais volátil, né? Então, aqui é onde entra a epistemologia, para saber, né, os pressupostos e fazer algo até meio kantiano, né, de ver os limites, né, da aplicação da ciência no dado concreto. Na ciência natural, o limite é quase adequado, e no social vai gerar uma nova tipo de antinomia. Isso para lembrar Kant.
E nós vimos outras explicações, né? E tem também a questão da psicanálise, que é reconhecida como uma ciência médica. O psicanalista, ele é um médico, ele pode até receitar, e tem CRM, essas coisas tudo, mas ele tem um lado da ciência social, né, quando ele analisa a questão do inconsciente. Então, tem até um ramo, né, partido de Jung, que quando analisa inconsciente coletivo já é bem natural, bem social. Aqui nessa questão do inconsciente coletivo é que vai entrar de novo a questão da religião e a questão dos arquétipos religiosos constitutivos da racionalidade humana. Algo não muito aprofundado por conta de que a ciência em si, por conta da velha disputa medieval, uma disputa séria em que a religião errou muito, perseguiu muitos cientistas, a religião católica, que na época se dizia cristã, mas isso não é cristianismo, isso falava da verdade, né? A ciência busca a verdade, mas é isso que nós queremos chegar. E essa recuperação nossa do cristianismo, essa importância da questão social na medicina virou fundamental, principalmente a partir dos nazistas que utilizaram conhecimentos biológicos, nazismo, biologia utilizada para justificar a raça ariana, ou o racismo. Principalmente a biologia de Darwin e sua seleção natural, Mas como já vimos, a seleção natural, ela é uma forma objetiva de indicar também uma metafísica. A seleção natural, em última análise, é a busca das espécies, dos organismos, e quiçá até de todo o cosmo, em prolongar a sua existência, buscar a eternidade. A metafísica, o seu último ponto que nós vimos, tem a questão da ontologia, tem a questão de gnosiologia, da lógica, que é mais do conhecimento, e tem a questão da ontologia. E hoje em dia muitos filósofos falam da questão da seleção natural como uma questão ontológica, nessa questão que os seres buscam se eternizar. E onde Teilhard Chardin vai colocar o ponto ômega, passando por Cristo, que sendo um ponto com sua paixão e morte, ele reconciliou isso, um pouco de fé, mas é um pouco mais ou menos o que se vê nas várias evoluções e involuções cósmicas e particulares, essa luta de superar essa morte que está aqui nos cercando. E a figura de Cristo, o Cristo cósmico, seria esta junção. E no início, ele foi visto mais uma questão humana, mas Teilhard Chardin colocou no cosmos a partir de algo deixado por São Paulo, lá nos Colossenses. Ele fala que Cristo veio reconciliar em si todas as coisas, e a própria natureza, já em Romano, Carta aos Romanos, fala também, anseia por essa síntese de Cristo, desse ser em busca da eternidade, como ponto final. Hegel falava no sujeito absoluto, que nós analisamos, remetia para Deus também, mas a análise de Hegel foi na questão da formação, mais da questão da formação da consciência
e do conhecimento interno de si, mais filosófico. Teilhard de Chardin expandiu isso para o cosmo todo e abarcou de novo a religião, e com isso recupera a divergência, a cisma entre ciência e religião realizada a partir da Idade Média. Boa tarde.